Paz do Senhor, querido irmão, querida irmã. Que bom que você chegou até aqui. Não é por acaso que nossos caminhos se cruzam neste momento tão especial. Deus tem um propósito para cada encontro, para cada palavra que chega ao nosso coração. E hoje eu sinto em meu espírito que o Senhor tem uma palavra específica para a sua vida. Vamos meditar juntos em Jeremias 29:11, uma das mais belas e poderosas promessas de toda a Escritura. Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Respire fundo, deixe que esta palavra penetre em seu coração como água fresca em terra sedenta. O Deus do universo, aquele que criou as estrelas e conhece cada detalhe da sua vida, está declarando algo extraordinário sobre você neste momento. Não é uma palavra qualquer. É uma promessa divina sendo ativada sobre sua vida hoje. O Senhor sabe exatamente onde você está. Ele conhece suas lutas silenciosas, suas noites de lágrimas, seus sonhos adiados. E mesmo assim, ou talvez especialmente por isso, Ele declara: eu sei os planos que tenho para você. Perceba o peso desta afirmação. Deus não está improvisando em sua vida. Ele não reage às circunstâncias. Ele tem planos. Planos específicos, desenhados com sabedoria infinita, traçados antes mesmo de você nascer. E que tipo de planos são esses? A palavra nos revela planos de paz e não de mal. A palavra hebraica para paz aqui é shalom, que significa muito mais que ausência de problemas. Shalom é plenitude, é bem-estar completo em todas as áreas. É prosperidade que transcende o material e alcança o espiritual, o emocional, o relacional. O Senhor não promete uma vida sem desafios, mas garante que o destino final de seus planos é a sua paz, o seu bem-estar, a sua completude em Cristo. E Ele vai além, para vos dar um futuro e uma esperança. Mesmo quando tudo parece incerto, quando o amanhã é nebuloso e os caminhos parecem fechados, Deus está trabalhando para abrir diante de você um futuro repleto de esperança. Você não está aqui por acidente. Esta palavra chegou até você por uma razão divina. Talvez você esteja em um deserto, um tempo de espera, uma fase de incertezas. Ou talvez esteja colhendo frutos, mas precise de confirmação para o próximo passo. Independentemente da estação em que você se encontra, esta promessa é para você, agora. Abra seu coração, prepare seu espírito. Deus quer falar com você de maneira profunda e transformadora nesta hora de oração. Vamos juntos entrar na presença daquele que conhece o fim desde o princípio, que traçou para a sua vida um caminho de paz, um futuro de esperança. Antes de avançarmos mais profundamente nesta jornada de oração, quero te convidar a fazer algo poderoso, algo que ativa sua fé de maneira especial. Nos comentários deste vídeo, escreva estas palavras: eu confio nos planos de Deus para minha vida. Pode parecer simples, mas há um poder espiritual profundo quando declaramos nossa fé publicamente. Quando você escreve essa declaração, está fazendo um testemunho diante do céu e da terra. Está afirmando que mesmo sem ver completamente o caminho à frente, você escolhe confiar naquele que vê todas as coisas. Lembra de Romanos 10:10? Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca que se confessa para a salvação. Há um poder transformador quando expressamos externamente aquilo que cremos internamente. Sua declaração nos comentários não é apenas palavras, é um ato de fé, uma semente plantada no reino espiritual. E se você se sentir à vontade, acrescente à sua declaração uma palavra específica sobre qual área da sua vida você está entregando aos planos divinos hoje. Talvez seja sua saúde, seu casamento, sua carreira, seus filhos, um sonho adiado. Nomeie essa área, entregue-a ao Senhor publicamente. Também quero te pedir que deixe seu like neste vídeo.
Não é apenas uma questão de métricas. Cada like é uma forma de ajudar esta palavra a alcançar mais pessoas que, assim como você, precisam ser lembradas de que Deus tem planos de paz para suas vidas. Seu simples gesto pode ser o instrumento que Deus usará para que esta mensagem chegue a alguém que está no limite da esperança. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, te convido a se inscrever agora. Fazemos parte da mesma família espiritual, caminhando juntos, sustentando uns aos outros em oração. Cada nova mensagem que compartilhamos é uma oportunidade de crescermos juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Lembro-me de Provérbios 27:17 que diz: "O ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo." Quando nos conectamos em comunidade, mesmo que virtual, nos fortalecemos mutuamente. Sua presença nesta família é importante. Seu testemunho edificará outros, assim como o testemunho deles fortalecerá sua jornada. Agora, prepare seu coração. Encontre um lugar tranquilo, se possível. Baixe o volume das distrações externas e internas. Este é um encontro marcado entre você e o Senhor. Um tempo santo, separado para que o Espírito Santo ministre em áreas profundas do seu ser. Um momento para abrir mão do controle e entregar seus planos àquele que prometeu. Eu sei os planos que tenho para você. Você está pronto? Vamos juntos adentrar a presença daquele que te conhece pelo nome, que conta os cabelos da sua cabeça, que guarda suas lágrimas em um odre e que traçou para você um futuro de esperança. Pai Celestial, nos aproximamos do Teu trono de graça neste momento com corações abertos e espíritos expectantes. Quão maravilhoso é saber que podemos entrar na Tua presença, não por nossos próprios méritos, mas pelo sangue precioso de Jesus que abriu o caminho. Começamos esta oração com profunda gratidão. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiramos, pela saúde que temos, pelas pessoas que amas colocou ao nosso redor. Obrigado pelos livramentos que nem sequer percebemos, pelas bênçãos que recebemos mesmo sem merecer. Tua fidelidade se renova a cada manhã e somos gratos por isso. Neste momento santo, eu me prostro diante de Ti, ó Deus, não fisicamente apenas, mas com todo o meu ser. Minha alma se curva em reverência àquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu és o grande eu sou, e diante da Tua majestade, reconheço minha completa dependência de Ti. Senhor, entrego a Ti todas as minhas preocupações, aqueles pensamentos que não me deixam dormir à noite, aquelas questões que parecem não ter solução, os problemas que pesam sobre meus ombros, tomo cada um deles e coloco aos Teus pés. Como nos ensina 1 Pedro 5:7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Entrego a Ti os meus medos. Medo do futuro, medo de falhar, medo de não ser suficiente, medo da rejeição, medo da perda. Cada temor que tem roubado minha paz, eu o entrego agora aos Teus cuidados, lembrando que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Entrego a Ti os meus planos e sonhos, aquilo que tenho planejado para a minha vida, as metas que estabeleci, os sonhos que alimento no coração, tudo isso coloco diante de Ti. Reconheço que Teus caminhos são mais altos que os meus caminhos e Teus pensamentos mais altos que os meus pensamentos. Se há algo em meus planos que não está alinhado com Tua vontade perfeita, peço que ajustes o meu querer ao Teu. Entrego a Ti minhas relações, minha família, meus amigos, meus colegas de trabalho, até mesmo aqueles com quem tenho dificuldades. Que o Teu amor flua através de mim para cada pessoa em minha vida. Onde há feridas, traze cura. Onde há distância, traze reconciliação. Onde há tensão,
Estabelece a tua paz. Entrego a ti meus recursos, meu tempo, meus talentos, meus bens materiais. Tudo o que tenho vem de ti, e tudo pertence a ti. Ajuda-me a ser um bom mordomo daquilo que confiaste aos meus cuidados, usando cada recurso para a tua glória e para o bem dos outros. Entrego a ti meu passado, com todas as suas alegrias e dores, acertos e erros. Obrigado porque em Cristo o passado não tem a última palavra. Em ti há sempre uma nova chance, um novo começo. Entrego a ti meu presente. Este momento, este dia. Que eu viva plenamente consciente da tua presença, sensível à tua voz, disponível para os teus propósitos. E finalmente, entrego a ti meu futuro. Os dias que ainda não vi, os caminhos que ainda não trilhei. Entrego a ti meus anseios e expectativas, confiando que teus planos para mim são de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Pai, receba esta entrega completa de tudo o que sou e de tudo o que tenho. Como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. Senhor, agora trago diante de ti a minha mente, este campo de batalha onde tantas vezes sou vencido antes mesmo de entrar no conflito real. Reconheço que, como diz tua palavra em Romanos 12:2, preciso ser transformado pela renovação da minha mente. Quantas vezes, Pai, minha mente tem sido terreno fértil para sementes de dúvida, dúvidas sobre tua bondade quando as circunstâncias são difíceis, dúvidas sobre teu amor quando me sinto sozinho, dúvidas sobre teus planos quando o caminho parece obscuro. Como o pai daquele menino no Evangelho clamo, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Marcos 9:24. Liberta-me, Senhor, das cadeias da ansiedade que muitas vezes prendem meus pensamentos. Quando olho para o futuro e me vejo assoberbado por um mar de "e se", lembra-me das tuas palavras em Mateus 6:34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Reivindico a promessa de Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Que minha mente esteja ancorada em ti, não nas circunstâncias flutuantes deste mundo. Pai, livra-me também da armadilha da comparação. Quantas vezes olho para os outros e me sinto menos, insuficiente, aquém. Lembra-me que sou tua obra-prima, criado em Cristo Jesus para realizar as boas obras que tu preparaste de antemão para que eu andasse nelas. Efésios 2:10. Não preciso ser como ninguém mais. Só preciso ser quem tu me criaste para ser. Quebra as cadeias do medo que tantas vezes paralisam meus pensamentos. Medo do fracasso, medo da rejeição, medo do desconhecido. Declaro sobre minha mente a verdade de 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Senhor, como uma luz que dissipa as trevas, que tua verdade expulse as mentiras que habitam em minha mente. Mentiras sobre quem sou, sobre quem tu és, sobre o que posso ou não posso fazer. Lembra-me das tuas palavras em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Espírito Santo, ilumina os cantos escuros da minha mente, onde ainda residem pensamentos de autocondenação. Ajuda-me a compreender profundamente que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Que eu possa ver a mim mesmo como tu me vês, perdoado, restaurado, amado incondicionalmente. Declaro que minha mente é lavada pelo sangue de Jesus. Como diz Filipenses 4:8, escolho fixar meus pensamentos em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Que cada pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo.
2 Coríntios 10, 5. Que não haja espaço em minha mente para a amargura, o ressentimento, a inveja, a luxúria ou qualquer outra coisa que não glorifique o teu nome. Senhor, como a luz do sol derrete a névoa da manhã, que a luz da tua presença dissipe as nuvens de confusão em minha mente, que haja clareza de pensamento, discernimento apurado, sabedoria celestial guiando cada decisão. Declaro que minha mente é o trono onde Cristo reina soberano. Que meus pensamentos sejam dignos do Rei que nela habita. Que minha mente seja um jardim onde florescem os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Pai Celestial, neste momento quero entregar a Ti todos os meus caminhos. Como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37, 5. Reconheço que, mesmo com todo o planejamento humano, é a tua vontade que prevalece. Provérbios 19, 21. Senhor, peço tua direção divina para cada área da minha vida, para minha vida emocional, que tem passado por tantas tempestades, para minhas relações familiares, onde muitas vezes falta sabedoria, para meu trabalho, onde busco não apenas sustento, mas propósito. Para minhas decisões cotidianas, aquelas pequenas escolhas que, somadas, determinam o curso da minha vida. Espírito Santo, sê meu guia nesta jornada terrena. Conhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 6. Quando estiver na encruzilhada e não souber qual direção tomar, que eu ouça a tua voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isaías 30, 21. Pai, confesso que muitas vezes me frustro nos tempos de espera. Quero respostas imediatas, portas que se abram instantaneamente, caminhos que fiquem claros de uma vez. Mas tu és Deus de processos, não apenas de resultados. Como Abacuque, aprendo que ainda que a visão tarde, espera-a, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. Ajuda-me a confiar em ti quando os caminhos parecem confusos. Quando não consigo entender por que certas portas se fecham, enquanto outras permanecem trancadas. Quando olho ao redor e parece que todos avançam, menos eu. Nessas horas, lembra-me que tu fazes todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Senhor, há orações em meu coração que parecem sem resposta. Pedidos que tenho feito por anos, lágrimas que tenho derramado noite após noite. Nos momentos em que o silêncio do céu parece ensurdecedor, concede-me a fé para continuar confiando. Como Jó, que eu possa dizer: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Entrego a ti meus planos de curto prazo, as metas para esta semana, para este mês, os projetos que tenho em andamento, as responsabilidades que pesam sobre meus ombros, que em cada pequeno passo eu sinta tua mão me guiando. Entrego a ti meus sonhos de médio prazo, aquelas aspirações para os próximos anos, aqueles objetivos que estou construindo gradualmente, que eles estejam alinhados com teu propósito eterno para a minha vida. Entrego a ti minha visão de longo prazo, o legado que quero deixar, a pessoa que desejo me tornar, o impacto que espero ter neste mundo. Que tudo isso reflita não minha glória, mas a tua. Declaro que confio nos teus planos, mesmo quando não entendo o processo. Como Isaías escreveu: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8, 9. Senhor, mesmo quando o caminho atravessa o vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. Tu prometeste nunca me deixar, nem me desamparar. Hebreus 13, 5. Esta é a âncora da minha alma nos dias de tempestade. Pai, entrego a ti todas as minhas encruzilhadas, todas as decisões pendentes, todas as dúvidas sobre qual caminho seguir. Que o teu Espírito me conduza sempre pelo caminho da vida. Salmo 16, 11. Pai Celestial, neste momento venho diante de ti para romper com toda a mentalidade de escassez que tem limitado minha vida espiritual. Reconheço que, como teu filho, sou herdeiro de um reino de abundância, não de miséria. Como está escrito, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses 4:19. Rejeito agora todo pensamento que me diz que não sou suficiente. Toda voz interna que sussurra que não mereço tuas bênçãos. Todo sentimento de inferioridade que me mantém pequeno quando tu me chamaste para a grandeza em Cristo. Declaro que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Senhor, quebra as correntes invisíveis do medo que tem me mantido prisioneiro. Medo de tentar e falhar, medo de me expor e ser rejeitado, medo de sonhar grande e me decepcionar. Em nome de Jesus, declaro libertação de todo espírito de temor, porque não recebi um espírito de escravidão para estar outra vez em temor, mas recebi o espírito de adoção, pelo qual clamo, Abba, Pai. Romanos 8:15. Proclamo minha identidade espiritual. Eu sou filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não sou um mendigo espiritual implorando por migalhas da tua mesa. Sou um herdeiro legítimo, convidado para o banquete real. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. 1 João 3:1. Em nome de Jesus, rompo com toda limitação autoimposta. Aquelas barreiras que eu mesmo criei por causa de experiências passadas, feridas não cicatrizadas, palavras negativas que internalizei. Declaro a palavra de Paulo: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Filipenses 3:13 e 14. Rejeito toda a mentalidade de pobreza espiritual que me diz que Deus está distante, que suas promessas não são para mim, que seu poder não opera mais hoje. Abraço a verdade de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. E que suas promessas são sim e amém em Cristo, 2 Coríntios 1:20. Senhor, ativa em mim uma consciência de abundância espiritual, que eu possa ver além das circunstâncias temporárias e enxergar os recursos eternos disponíveis para mim em Cristo. Como está escrito, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Declaro autoridade sobre tudo que tem roubado minha paz, minha alegria, minha confiança no Senhor. Em nome de Jesus, tomo posse da promessa. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Lucas 10:19. Pai, liberta-me de toda comparação destrutiva com os outros. Quando comparo minha jornada com a dos demais, caio na armadilha da inveja ou do orgulho. Lembra-me que cada um de nós tem uma corrida singular para correr, um chamado único para cumprir. Como Paulo escreveu, cada um examine a sua própria obra e então terá motivo de satisfação em si mesmo e não em comparação com outros. Gálatas 6:4. Reivindico minha herança espiritual completa em Cristo.
Cura, libertação, provisão, proteção, direção, sabedoria, paz, que excede todo entendimento. Tudo isso é meu por direito de filiação, porque dele e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Romanos 11:36. Senhor, desperta em mim a consciência de quem realmente sou em ti. Não mais me definirei pelos meus fracassos, mas pela tua vitória. Não mais me identificarei com minhas fraquezas, mas com tua força. Não mais me limitarei pelos meus recursos escassos, mas me expandirei pela tua abundância ilimitada. Senhor Deus, ensina-me agora o valor sagrado da semeadura. Em tua sabedoria infinita, estabeleceste um princípio fundamental no universo. Primeiro vem a semente, depois a colheita. Como Jesus ensinou, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. João 12:24. Pai, dá-me a coragem de semear mesmo quando não vejo frutos imediatos, de investir tempo em oração quando os céus parecem de bronze, de perseverar no bem-fazer quando ninguém nota, de permanecer fiel nas pequenas coisas quando sonho com as grandes. Como nos lembra Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Senhor, às vezes me preocupo com o tempo entre a semeadura e a colheita. Quero resultados rápidos, transformações instantâneas, respostas imediatas. Mas tu me ensinas através da natureza que toda semente tem seu tempo de germinação. O carvalho majestoso não surge da noite para o dia. Leva décadas para atingir sua plenitude. Ajuda-me a respeitar o tempo divino de cada semente espiritual que planto. Espírito Santo, lembra-me que mesmo quando não vejo nada acontecendo externamente, há um trabalho invisível acontecendo sob a superfície. A semente enterrada no solo passa por transformações profundas antes de romper a terra. Como está escrito em Marcos 4:26-28, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Pai, valoriza os esforços silenciosos que faço no secreto, as orações que ninguém ouve, as lágrimas que ninguém vê, os sacrifícios que ninguém reconhece. Tu prometeste que o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6:6. Deus vê o que ninguém vê, e nenhum gesto de amor sincero passa despercebido aos teus olhos. Senhor, ajuda-me a entender que o tempo de preparo não é tempo perdido. Assim como José passou anos na prisão antes de assumir sua posição de liderança, assim como Davi cuidou de ovelhas antes de governar Israel, assim como o próprio Jesus passou 30 anos em relativa obscuridade antes de iniciar seu ministério público, também eu preciso abraçar meus tempos de preparo com paciência e fidelidade. Espírito Santo, dá-me discernimento para saber o que, onde e quando semear. Que sementes de fé, esperança e amor eu devo plantar hoje? Em quais relacionamentos devo investir tempo e energia? Quais talentos devo desenvolver para a tua glória? Como está escrito em Eclesiastes 11:6, semeia de manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Pai, reivindico a promessa de Isaías 55:10-11. Como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Que cada palavra de fé que declaro, cada oração que faço, cada ato de obediência que realizo, produza fruto em teu tempo perfeito. Senhor,
Dá-me a sabedoria para entender que diferentes sementes têm diferentes tempos de colheita. Algumas orações são respondidas rapidamente, outras levam anos ou até décadas. Alguns investimentos espirituais dão fruto no futuro próximo, outros somente na eternidade. Como escreveu o autor de Hebreus, estes todos morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Hebreus 11:13. Pai, lembra-me que a qualidade da semente determina a qualidade da colheita. O que semeia para a sua própria carne da carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito do Espírito, colherá vida eterna. Gálatas 6:8. Que minhas escolhas diárias, meus pensamentos habituais, minhas palavras constantes sejam sementes de qualidade, alinhadas com Tua vontade perfeita. Senhor, fortalece-me para continuar semeando, mesmo quando o solo parece infértil, mesmo quando os ventos são contrários, mesmo quando outros duvidam. A fidelidade não é medida pelos resultados imediatos, mas pela persistência em fazer o que é certo, independentemente das circunstâncias. Pai Celestial, neste momento, quero meditar no verdadeiro significado da prosperidade segundo o Teu coração. Em um mundo que define sucesso por posses, status e poder, preciso que Teu Espírito renove minha mente para compreender o que realmente significa prosperar aos Teus olhos. Senhor, ensina-me que a verdadeira prosperidade começa com paz interior, não aquela paz superficial que depende de circunstâncias favoráveis, mas a paz profunda que Jesus prometeu quando disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Esta paz que excede todo entendimento e que guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus, Filipenses 4:7, é um tesouro maior que qualquer riqueza material. Ajuda-me a valorizar o contentamento como sinal de verdadeira prosperidade. Como Paulo escreveu, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Filipenses 4:11-12. O contentamento não é ter tudo o que desejo, mas desejar tudo o que tenho. Pai, lembra-me que saúde integral, física, emocional, espiritual, relacional, é uma riqueza inestimável. Como João escreveu a Gaio: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João 1:2. De que vale ganhar o mundo inteiro se perder minha saúde, minha paz, minha conexão contigo e com aqueles que amo? Senhor, ajuda-me a entender que uma fé firme é maior evidência de prosperidade que uma conta bancária robusta. A confiança inabalável em tuas promessas, a segurança em teu caráter, a convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Esta fé é o verdadeiro tesouro que nem traça nem ferrugem destroem. Mateus 6:20. Espírito Santo, guia-me para compreender que relações saudáveis são parte essencial da prosperidade genuína. Vínculos fortes com família e amigos, uma comunidade de fé amorosa, reconciliação, onde havia ruptura. Estes são bens que dinheiro algum pode comprar. Como está escrito, melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Provérbios 27:10. E melhor é a comida de hortaliças onde há amor do que o boi gordo, e com ele o ódio. Provérbios 15:17. Pai, redefine em meu coração o significado de sucesso.
Não é sobre quanto acumulo, mas quanto compartilho. Não é sobre quão alto chego na escala social, mas quão profundamente sirvo aos outros. Não é sobre ser conhecido por muitos, mas ser verdadeiramente conhecido por ti. Como Jesus ensinou, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Mateus 20, 26. Afirmo com convicção, se tenho Cristo, nada me falta. Ele é minha herança eterna, minha porção inesgotável. Como declarou o salmista, o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Salmo 16, 5. E Paulo afirmou, para mim, viver é Cristo. Filipenses 1, 21. Senhor, ajuda-me a compreender que a prosperidade bíblica não exclui bênçãos materiais, mas também não se limita a elas. Quando Davi escreveu, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Salmo 23, 1. Ele reconhecia que a verdadeira abundância vem de estar sob teus cuidados, seguindo tua direção, descansando em tua provisão. Espírito Santo, ensina-me a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, confiando que todas estas coisas me serão acrescentadas. Mateus 6,33. Que minha prioridade seja acumular tesouros no céu, não na terra. Mateus 6, 19 e 20. Sabendo que, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6, 21. Pai, dá-me a sabedoria para usar os recursos materiais que me confias como ferramentas para abençoar outros, não como ídolos para adorar. Como está escrito, a quem muito é dado, muito será exigido. Lucas 12, 48. Que eu seja um canal de tuas bênçãos, não um reservatório estagnado. Declaro que minha verdadeira prosperidade está em conhecer-te cada vez mais profundamente, amar-te cada vez mais intensamente e servir-te cada vez mais fielmente. Como disse Jeremias, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 23, 24. Pai Celestial, neste momento quero trazer diante de Ti todos aqueles que estão em tempos de espera. Aqueles que têm clamado por anos por uma promessa que ainda não se cumpriu. Aqueles que têm semeado em lágrimas e ainda aguardam colher com alegria. Aqueles cujos corações por vezes vacilam entre a esperança e o desânimo, enquanto os dias se tornam meses e os meses se tornam anos. Senhor, Tu conheces o coração de quem espera. Sabes como é difícil manter a fé viva quando o tempo se alonga e o horizonte parece imutável. Como Davi expressou, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 41. Esta espera confiante, esta expectativa que permanece firme, mesmo quando nada parece mudar, é a marca da fé autêntica. Espírito Santo, revela o propósito divino no tempo de espera. Ajuda-nos a enxergar este período não como um vácuo, um intervalo vazio entre promessa e cumprimento, mas como um tempo precioso de amadurecimento, um laboratório de crescimento espiritual. Como Tiago escreveu, a provação da vossa fé produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago 1, 3, 4. Pai, lembra-nos que o tempo de espera é também tempo de cura interior. Enquanto aguardamos o cumprimento de tuas promessas externas, tu trabalhas nas feridas internas, restaurando áreas quebradas, fortalecendo fundamentos, preparando-nos para receber aquilo que pedimos. Como o salmista reconheceu, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma.
Salmo 23, 2, 3. Senhor, ajuda-nos a compreender que o tempo de espera é tempo de preparo divino. Assim como José passou anos na prisão antes de assumir sua posição de liderança, assim como Moisés passou décadas no deserto antes de liderar o êxodo, assim como Davi foi ungido muitos anos antes de se tornar rei, também nós precisamos de um tempo de formação antes de entrar na plenitude da promessa. Como está escrito, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. 1 Coríntios 13, 10. Espírito Santo, mantém viva em nós a chama da esperança. Durante os longos períodos de espera, quando a dúvida sussurra, nunca vai acontecer. Quando o desânimo murmura, desista de uma vez, que tua voz de verdade seja mais alta em nossos corações. Como nos lembra Hebreus 10, 23. Mantenhamos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Pai, reforça nossa fé com exemplos bíblicos de pessoas que esperaram e viram tua fidelidade. Abraão, que esperou 25 anos pela promessa de um filho. Ana, que orou ano após ano por um filho até que Samuel nasceu. A mulher com fluxo de sangue, que persistiu por 12 anos buscando cura. Simeão, que aguardou toda uma vida para ver o Messias. Como nos ensina Hebreus 6,12, sejamos imitadores dos que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Senhor, nos tempos de espera, ensina-nos a glorificar-te, não apenas pelo que farás no futuro, mas pelo que já és no presente. Tu és bom, mesmo quando a resposta tarda. Tu és fiel, mesmo quando o caminho parece obscuro. Tu és amoroso, mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário. Como Abacuque declarou, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do aprisco e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Espírito Santo, durante a espera, revela-nos mais de Deus do que da promessa. Que busquemos a face do Senhor, não apenas sua mão. Que nos apaixonemos pelo doador, não apenas pelos dons. Como disse o salmista, deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Salmo 37, 4. Pai, fortalece aqueles que estão à beira de desistir. Aqueles cujos joelhos estão fracos e cujas mãos estão caídas após anos de espera. Sopra em seus corações um novo vigor, uma nova expectativa. Como Isaías profetizou, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, 31. Declaro sobre cada coração em tempo de espera, a promessa virá em seu tempo determinado. Como Abacuque ouviu do Senhor, a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-a, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. Pai Celestial, neste momento solene, elevamos nossas vozes e corações em uma declaração final de fé e rendição. O tempo de transformação chegou. É hora de ver tuas promessas manifestadas, teu poder revelado, tua glória resplandecendo em nossas vidas. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, quebra agora toda corrente espiritual que tem impedido teus filhos de avançar. Toda prisão mental, toda limitação autoimposta, todo fardo de culpa, todo resíduo de mágoa, tudo isso é desfeito pelo poder do sangue de Jesus. Como está escrito, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Espírito Santo, abre agora portas que nenhum homem pode fechar. Portas de oportunidade, portas de provisão, portas de cura, portas de restauração familiar.
reivindico a promessa de Apocalipse 3:8. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Onde os homens disseram impossível, onde as circunstâncias gritaram tarde demais, onde a lógica humana decretou sem solução, ali mesmo tu operarás teus milagres. Pai de misericórdia, restaura agora tudo o que foi perdido. Anos que o gafanhoto comeu, relacionamentos que se romperam, saúde que se debilitou, sonhos que morreram. Como prometeste em Joel 2:25-26. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela larva, pelo devastador e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, até vos fartardes, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que fez maravilhas convosco. Senhor Jesus, pela autoridade do teu nome, ordena agora a montanha da impossibilidade que se mova, aquele obstáculo que parece intransponível, aquela situação que parece irreversível, aquele diagnóstico que soa definitivo. Tudo isso deve se curvar diante do nome que é sobre todo nome. Como tu mesmo ensinaste, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mateus 17:20. Espírito Santo, derrama agora a tua unção fresca sobre cada pessoa que ora conosco. Unção de cura para os enfermos, unção de libertação para os cativos, unção de conforto para os enlutados, unção de sabedoria para os confusos, unção de poder para os fracos. Como está escrito, a unção que dele recebestes permanece em vós. 1 João 2:27. Pai Celestial, alinha agora cada vida com o propósito eterno que estabeleceste antes da fundação do mundo. Que cada um se encontre no centro perfeito da tua vontade, nem à direita nem à esquerda, mas exatamente onde tu planejaste. Como Jeremias ouviu de ti. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Senhor dos exércitos, mobiliza agora os anjos do céu em favor daqueles que herdarão a salvação. Que teus mensageiros celestiais sejam enviados para proteger, para guiar, para fortalecer, para ministrar em favor dos teus filhos. Como revela a palavra, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Hebreus 1:14. Deus eterno, reescreve agora as histórias de derrota e converta-as em testemunhos de vitória. Onde havia fracasso, que haja triunfo. Onde havia vergonha, que haja honra. Onde havia morte, que haja ressurreição. Como prometeste, farei que passes com a cabeça erguida no meio daqueles que te humilharam. Sofonias 3:19, paráfrase. Espírito Consolador, inunda agora cada coração com a paz que excede todo entendimento. Que a tempestade emocional seja acalmada, que a ansiedade seja dissipada, que o tumulto interior ceda lugar à serenidade divina. Como Jesus prometeu, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. E agora, Pai Celestial, selamos esta oração com uma declaração inabalável de fé nas tuas promessas. Cremos que o que pedimos, recebemos. Cremos que o que buscamos, encontramos. Cremos que onde batemos, a porta se abre. Não porque merecemos, mas porque Jesus mereceu por nós. Não porque somos dignos, mas porque fomos feitos dignos pelo sangue do Cordeiro. Em nome do Pai, que nos criou com propósito. Em nome do Filho, que nos resgatou com amor. Em nome do Espírito Santo, que nos guia com sabedoria. A ti seja toda a glória, agora e para sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, você chegou até aqui. Poucos chegam até este ponto da oração.
E isso diz muito sobre a fome espiritual do seu coração, sobre sua perseverança na presença de Deus. Obrigado por dedicar este tempo precioso para estar na presença do Senhor, para meditar em sua palavra, para abrir seu coração em oração sincera. Agora, gostaria de convidar você a deixar nos comentários uma declaração de fé, algo simples mas poderoso como: eu aceito os planos de Deus para minha vida, ou confio que meu futuro está nas mãos do Senhor. Este não é apenas um comentário, é um testemunho público da sua fé, uma declaração espiritual que atravessa dimensões e se torna um monumento à sua confiança nas promessas divinas. Se o Espírito Santo falou com você de maneira especial durante esta oração, compartilhe esse testemunho também. Talvez uma palavra específica tenha tocado seu coração, ou uma compreensão nova tenha surgido, ou uma paz inexplicável tenha inundado sua alma. Seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje para renovar sua própria fé. E pense por um momento, quantas pessoas ao seu redor estão lutando com preocupações sobre o futuro? Quantos estão paralisados pelo medo do desconhecido? Quantos têm dificuldade em confiar que há um plano divino para suas vidas? Você pode ser um instrumento de esperança na vida dessas pessoas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Envie para aquele amigo que está passando por um vale, para aquele familiar que enfrenta decisões difíceis, para aquele colega que tem expressado ansiedade sobre o amanhã. Lembre-se do que Jesus disse: de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10:8. A palavra que abençoou você hoje pode abençoar muitos outros através da sua simples ação de compartilhar. Também quero convidar você a assistir a outros vídeos do nosso canal. Temos muitas outras orações guiadas, estudos bíblicos e mensagens de encorajamento que podem alimentar sua vida espiritual. Inscreva-se se ainda não fez isso e ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo. Antes de nos despedirmos, quero lhe fazer um pedido especial. Não saia ainda. Permaneça mais alguns minutos, ouvindo a música que seguirá. Deixe que a presença de Deus continue a ministrar ao seu coração. Às vezes, depois da palavra falada, o Espírito Santo continua sua obra através do silêncio, através da melodia, através daqueles momentos em que simplesmente descansamos na presença do Pai, como nos ensina o Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há uma sabedoria divina que só é revelada quando paramos, quando silenciamos, quando permitimos que os afazeres e as preocupações se afastem por alguns momentos. Nesse aquietar-se, muitas vezes encontramos respostas que nenhuma palavra humana poderia proporcionar. Lembre-se sempre, Deus tem planos para você, planos de paz, não de mal, planos para dar-lhe um futuro e uma esperança. Não importa o que você está enfrentando hoje, não importa quão obscuro possa parecer o caminho à frente, há um Deus que conhece o caminho, que traçou seus passos com amor, que sustenta você com sua mão poderosa. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta não é uma promessa vazia, é uma âncora segura para sua alma em tempos de tempestade. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que a esperança divina floresça em sua vida mesmo, nos solos mais improváveis. Que a promessa de Jeremias 29:11 se cumpra plenamente em cada área da sua existência. Não saia ainda. Deixe que a presença de Deus te abrace por mais alguns momentos. Você é amado. Você é valioso. Você está nos planos de Deus. Até nosso próximo encontro de oração.